Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite, alunos. Estamos aqui, eu, professor André Megia, para mais uma aula do curso de Técnico em Finanças, da disciplina de Contabilidade de Custos, junto comigo o professor Magno Pacheco. Boa noite, professor Magno. Boa noite, professor André. Boa noite, pessoal dos Polos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Qualquer dúvida, qualquer interação, pode chamar a gente aqui pelo chat, que a gente está disponível para responder. Professor? Bom, alunos, na primeira aula da nossa disciplina nós falamos sobre a origem da contabilidade de custos, o que é custos, o que está envolvido num sistema de custos. Na segunda aula eu não pude estar com vocês, o professor Adriano falou sobre terminologias aplicadas à contabilidade de custos. Não tem como nós trabalharmos métodos de custos sem vocês saberem diferenciar custos, despesas, investimentos, gastos. Então, o professor Adriano esteve com vocês. Na aula passada, a terceira aula, conversamos sobre os componentes de custos, certo? Matéria-prima, mão de obra, custos indiretos de fabricação, o que compõe a matéria-prima, como eu vou mensurar os meus estoques, o que compõe o custo da mão de obra, as horas em descanso, certo? Então, trabalhamos isso na aula passada. Né, os custos indiretos de fabricação, da onde surge o custo, foi o que nós trabalhamos na aula passada. E nessa aula, nós vamos iniciar trabalhando métodos de custos. Então, é como se a gente estivesse, de fato, no encadeamento, iniciando um processo mais claro de contabilização de custos. Eu lembro vocês que esse é um curso de técnico em finanças, não é um curso de contabilidade. E a ideia é vocês compreenderem, certo? De forma ampla esse processo. Não tem como aprofundarmos, certo? O importante é que vocês consigam entender o que é custo, em que contexto os custos eles estão inseridos no processo decisório de uma organização, da gestão de uma organização. Dentro desse contexto em que falamos que vamos falar sobre, perdoem a redundância, sobre os principais métodos de custo, eu apresento para vocês os dois principais métodos, o custeio por absorção e o custeio direto, certo? Os dois métodos têm características bem distintas, usos diferentes, nós vamos conhecer as diferenças, certo, desses dois métodos. O que é método de custeio, de certa forma? Métodos de custeio é uma série de procedimentos, certo, que nós fazemos tratando essa informação de custo para que me gere, certo, aquilo que eu preciso para tomar a decisão. Então, como é que eu transformo aquele custo de matéria-prima, de mão de obra, no custo unitário de um produto? Como é que eu sei se o meu preço, se eu tenho uma margem razoável para determinado produto? Então, os métodos de custeio, eles possibilitam que nós tenhamos as informações necessárias ao processo decisório. Temos esses dois métodos e vamos começar a falar sobre eles. Como nós falamos de terminologias na segunda aula, eu vou relembrar alguns conceitos que vão ser necessários nessa aula. Então, o gasto é todo sacrifício financeiro que implique em desembolso imediato ou futuro de recursos. Então, qualquer coisa que eu compro é gasto. Vou passar rápido porque a gente está apenas relembrando. Os custos são os gastos incorridos na produção de novos bens ou serviços. Opa, eu posso, por exemplo, gastar
contratando uma empresa de publicidade e propaganda. Isso não é um custo, isso é uma despesa. Por quê? Publicidade e propaganda em uma empresa que produz sapato, por exemplo, não tem nada a ver com o custo, com a produção. Se eu estou falando de uma empresa de publicidade, aí pode ser diferente. Então, custo é tudo aquilo que está envolvido ao processo de produção. E os custos, eles podem ser classificados em custos fixos, certo? Total constante em relação ao volume de produzido, então o aluguel, a depreciação. Os custos fixos não significam que não haja variação. O que significa, quando nós falamos que um custo é fixo, é que ele não varia em função do volume de produção. Ou seja, eu posso produzir 10 mil ou eu posso produzir uma unidade, eu teria esse custo. Então, se nós pensarmos, por exemplo, no aluguel, eu vou pagar aluguel se produzir 10 mil ou 0 unidades de determinado produto. Já os custos variáveis, ele varia em função do volume de produção. Então, por exemplo, a embalagem utilizada, eu só vou consumir aquele recurso, só vou ter aquele custo, se por um acaso eu produzir. Então, se eu produzir 100, eu vou ter um custo, se eu produzir 10 mil, eu vou ter um custo muito maior, certo? Os custos também podem ser classificados em indiretos e diretos. Os custos indiretos, eles são apropriados de forma subjetiva por um determinado critério de rateio, e os custos diretos são muito relacionados. Perceba uma coisa, eu tenho duas maneiras de classificar os custos, em custos fixos e variáveis e em custos diretos e indiretos. Quando eu coloco essas classificações, eu estou falando já dos dois métodos. Quando ouvirmos falar em custo fixo e variável, estaremos falando do custeio direto, que também pode ser chamado método de custeio variável, e dos custos, quando nós falarmos em custos diretos e indiretos, nós estaremos falando no famoso custeio por absorção. Ok, alunos? Então, o objeto da nossa aula de hoje é compreendermos a diferença entre este método de custeio e este método de custeio. Aqui nós falamos de despesas. Qual a diferença clara entre os custos, o custeio variável e o custeio por absorção? O custeio variável é uma peça gerencial, e isso é importante que vocês compreendam, para a tomada de decisão, fundamental para relatórios internos. Então, quando nós estamos falando de gerir a rentabilidade de um determinado negócio, quando estamos falando de tomar decisões em relação a preços, por exemplo, a redução de custos, este método, ele ganha uma característica muito forte. Já o custeio por absorção tem a vantagem de não ferir a legislação fiscal, que é uma grande vantagem. Então, na contabilidade apresentada para o fisco, eu preciso usar o custeio por absorção. Ele não fere também os princípios fundamentais de contabilidade. Então, se eu estiver falando de uma contabilidade para os sócios da empresa, e não estamos falando para a administração, para decisões gerenciais, eu também tenho a preferência pelo custeio variável. A contabilidade dos sócios é diferente da contabilidade para os administradores internos, professor Magno? Bom, a diferença é que a gente sempre tem que levar em consideração, quando a gente trata de contabilidade de custo, a gente tem que observar que a legislação fiscal trata, a gente tem as obrigações fiscais, né, as declarações acessórias, ou seja, de grosso modo, a gente faz duas contabilidades, faz uma contabilidade para a empresa e uma contabilidade para o fisco. Na contabilidade por fisco, a gente tem que optar necessariamente pelo custeio por absorção, que é aquele que é aceitável por ele.
Já quando a gente faz uma contabilidade por gestores, uma contabilidade gerencial, o critério mais vantajoso para a gente utilizar é o outro tipo de custeio, né? Que é o custeio direto ou custeio variável. Professor? Vamos continuando. Vamos falar um pouco agora sobre o custeio por absorção. O custeio por absorção consiste na apropriação de todos os custos incorridos no processo de fabricação, sejam eles os custos diretos ou indiretos. Os custos indiretos serão apropriados aos produtos em forma de rateio. Passam a integrar o valor contábil tanto os custos variáveis, no caso do custeio por absorção, quanto os custos fixos. Ou seja, o resultado do custo sofre influência direta do volume produzido. Então, o que acontece? Quando eu uso o método custeio por absorção e eu vou avaliar quanto que é o custo de um determinado produto, vamos pegar aqui mais uma vez o exemplo da nossa canetinha aqui. Aqui dentro, ele absorveu o custo do aluguel da fábrica, do gerente de produção, por mais que não esteja diretamente relacionado. Então, eu faço processos de absorção de custo. Esse balcão, quanto custa? Então, aqui tem tanto os custos diretos, a madeira, a fórmica e tudo aquilo que foi usado diretamente na produção, mas os custos indiretos, o aluguel da fábrica, o salário do gerente de produção, a energia elétrica para o maquinário. Então, essa é uma característica básica do custeio por absorção. Então, eu transformo mão de obra direta, material direto e os gastos gerais de fabricação, que são geralmente custos indiretos e de natureza fixa, para o processo produtivo, e tanto os custos fixos, que também a gente pode chamar de indiretos, esses itens que estamos falando como o aluguel da fábrica, energia, quanto os custos variáveis, que também podemos chamar de custos diretos, de uma maneira geral, eles compõem o estoque dos produtos vendidos. Observando o fluxo do custeio por absorção, nós temos que todos os custos de produção serão relacionados e imputados para o processo de produção e elaboração que irão compor o estoque de produção. A partir desse estoque de produção, eu vou chegar a um custo unitário, certo? Daquele estoque produzido. Eu tiro isso do meu estoque e essa retirada vai equivaler ao custo dos produtos vendidos. Percebam que as despesas, por exemplo, elas não compõem de maneira nenhuma nenhum tipo de análise nos custos. Então, eu estou querendo saber quanto custa para que eu possa produzir determinado volume de produção. Qual a vantagem? Eu chego em preços de vendas mais reais, então quando a gente está falando de definir preço, é importante termos a perspectiva do custeio por absorção. Aí já falamos, eu atendo a legislação fiscal, certo? E só é considerado custo a parcela dos materiais utilizados na produção. Ou seja, se eu comprei algo e ficou lá parado no estoque, uma matéria-prima, por exemplo, e deixei parada no estoque, isso não vai compor a minha produção e eu não vou jogar isso diretamente no meu resultado, isso vai ficar lá como estoque de matéria-prima. Isso traz uma clareza em termos de estoque, em termos de informação contábil muito importante. Tanto é que esse método, ele está adequado aos princípios fundamentais de contabilidade, não é aí o PFC, o programa de esportes, alunos. Então, o custeio por absorção tem essas características. A principal desvantagem do custeio por absorção consiste na utilização de rateios, uma vez que dependendo do critério, pode penalizar determinado produto e beneficiar outro. Então imagine o seguinte, que nós estamos nesse caso dizendo que os produtos irão receber
cada produto irá receber uma parcela do salário do gerente de produção. Com base em quê? Com base na mão de obra utilizada em cada produto. Nem sempre os critérios que a gente utiliza para ratear, para alocar esses custos em determinado produto A ou B, são os melhores critérios. E não tem como avançar muito, por exemplo, como é que eu vou dizer que um produto A utilizou mais o aluguel do que o produto B? Como é que o produto A utilizou mais a energia elétrica do que o produto B? Em muitos casos é difícil mensurar isso. Então essa é uma fragilidade do custeio por absorção. Vamos ver rapidamente, né, só para vocês conhecerem, um esquema bem básico de como é que funciona o custeio por absorção. Primeiro nós vamos separar custos e despesas. Depois vamos apropriar os custos diretos, certo? Diretamente aos produtos e serviços, e depois rateamos os custos indiretos. Então, digamos que determinada fábrica teve o seguinte relatório de gastos: compra de matéria-prima, aluguel, mão de obra, despesas de vendas, custos diversos, custo de matéria-prima. O que eu faço? Eu segrego. Compra de matéria-prima é um investimento. Por que é um investimento? Porque essa matéria-prima só vai se tornar um custo na medida que ela for para a produção. Aluguel de fábrica. Aqui eu tenho um custo de natureza indireta. Mão de obra da fábrica. Esse aqui é um custo direto. Despesas. Despesa, como eu estou usando custeio por absorção, para mim não é interessante. Vamos separar aqui. Investimento também, eu estou trabalhando agora com formação de custo, não é interessante. Mas os custos diversos aqui, esse aqui a gente vai ter que trabalhar. Assim como o consumo de matéria-prima. Então, pegamos o relatório de gasto de uma determinada empresa e já, a partir disso nós podemos chegar no custo da produção do período. Então, olha lá, eu consumi R$25 mil no meu processo produtivo, a mão de obra utilizada na produção foi de R$20 mil e os custos indiretos foram de 15. Ao todo, para a produção daquele período, houve um custo de R$60 mil. O segundo passo é apropriar os custos diretos aos produtos. Digamos que essa empresa elabore dois produtos, que são os produtos alfa e os produtos beta. A empresa deverá identificar quanto de mão de obra direta e matéria-prima, que são os custos diretos nesse caso, vão para cada produto. Então, o sistema de informação da empresa diz que o produto alfa consumiu R$15 mil de matéria-prima e o produto beta R$10 mil de matéria-prima, totalizando os 25. Em mão de obra direta, pelos apontamentos da mão de obra, cada funcionário trabalhou tantos dias no produto A, tantos dias no produto B, o produto alfa consumiu 12 mil de mão de obra e o beta 8 mil, totalizando um custo de R$20 mil. A gente já sabe daquela estrutura de custos que a produção total o custo total da produção foi de 60 mil e que desses 60 mil, o produto alfa consumiu 25 mil de mão de obra, de matéria-prima e 12 mil de mão de obra, assim como o beta 10 mil e 8 mil. Isso diria que o custo direto do produto alfa seria 27 mil e do produto beta 18 mil. Só que ainda falta uma coisa aqui, os custos indiretos, certo? Digamos que os custos indiretos serão alocados aos produtos de acordo com o consumo e a quantidade de horas que foi consumida na elaboração de cada produto. Então eu pego a quantidade de horas, homem-horas trabalhada em cada produto, que no caso do alfa foi 760 e no caso do beta 580, eu identifico o percentual de toda a produção, certo? E eu vou atribuir os custos indiretos, que são aqueles 15 mil, de acordo com
aquele percentual. Então vamos voltar aqui no slide inicial. Percebam que os custos diversos, que são os custos indiretos, totalizavam 15 mil. Como é que eu vou jogar esses 15 mil? Como é que eu vou alocar esses 15 mil para cada produto? Eu defini um critério, que é a quantidade de horas que cada produto consumiu. A partir disso, eu pego aqueles 15 mil e faço um rateio, ou seja, é uma regra de 3, alunos. Eu vou pegar quanto que foi o consumo de mão de obra, multiplicar por 15 e alocar. Esse valor eu somo aos custos diretos. Então, aqueles 27 mil que tínhamos para o produto alfa serão somados com 8 mil reais de custos indiretos e totalizarão o custo do produto alfa de 35 mil. Já o beta vai ter os 18 mil que vimos, mais 6 mil reais de custos indiretos alocados, totalizando os 60 mil que calculamos lá atrás. A partir disso, eu posso pegar o custo total, certo? E quantificar esses produtos para chegar no custo unitário. Então eu teria aqui que se eu tivesse que foram produzidas 10 mil unidades do produto alfa e 8 mil unidades do produto beta, eu poderia fazer uma divisão simples, certo? E chegar que, aqui até vamos corrigir, isso aqui seria custo, que o custo unitário do produto alfa seria 3,55 e o custo unitário do produto beta 3,06. Já podemos até falar um pouquinho sobre preço. Opa, se custa 3,55, por quanto eu tenho que vender? Então a gente começa a entender como que aquele custo da matéria-prima, da mão de obra, do aluguel, da fábrica, chega numa discussão de formação de preço. Ok, alunos? Então aqui a gente tem uma síntese do que é o esquema básico de contabilização de custo no custeio por absorção. Então, você separa os custos diretos e indiretos. Os diretos você manda direto para o produto. Os indiretos você vai usar critério de rateio. No exemplo que a gente usou foi quanto de homem-hora foi utilizado em cada produto, certo? Esses produtos, eles vão compor os teus estoques e a partir daqui você gera o custo dos produtos vendidos. Continuando, alunos, vamos falar agora sobre o custeio variável. Antes, vamos ouvir, temos perguntas, correto, professor Magno? Só fazendo uma observação, pessoal, tudo que o professor André já vem falando, o custeio por absorção, para a gente assimilar de forma mais objetiva e mais simples, para vocês já aí ficarem na cabeça, o que eu tenho que avaliar? Primeiro, eu tenho que conseguir definir quais são os meus custos diretos e quais são meus custos indiretos. Vocês viram que toda aula que a gente deu, a gente viu passo a passo trazendo informações que serão úteis agora quando a gente chegar nessa parte de critérios. Então, para eu definir, eu tenho que ter entendido, avaliado, estudado bastante lá a aula 2, que foi as terminologias, para eu conseguir entender e absorver de forma clara, conseguir identificar dentro do custo de produção, dentro de todas as operações que aconteceram na empresa, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é custo indireto, o que é custo direto. Por quê? Porque esses valores, eles vão ser úteis na hora que eu faço o meu critério de rateio pelo método de absorção. Absorção, já é o nome, a palavra fala, é absorver. Então, o produto, a linha de produção, cada produto ele vai absorver a quantidade, o valor correspondente, o que foi gasto por ele, o que foi de custo direto, foi quanto para o produto A, foi quanto para o produto B. Então, eu tenho que ter esses saldos, esses valores e conseguir, de forma mais específica possível, avaliar esse tipo de situação, esse tipo de critério. Outra situação referente ao custeio de absorção é que a gente tem que definir de forma simples, de forma coerente, os critérios de rateio. Por quê? Porque os custos indiretos, como o nome já diz, é aquele custo que não está relacionado diretamente à atividade. Então, a gente tem que conseguir, de forma bem simples, bem específica, conseguir identificar
ratear de forma igual, como o professor explicou antes, para não ter aquele critério. Se a gente não tem um valor, uma margem de segurança tranquila para alocar esses valores, a gente vai acabar penalizando certos produtos com um custo maior do que realmente deveria. E vai acabar beneficiando outros produtos que vai acabar recebendo um custo menor. Então, quando a gente estiver trabalhando lá, se você estiver trabalhando lá na empresa, ter ciência, ter consciência, na verdade, e entender os métodos e identificar, né, os processos de rateio, que eles são interessantes e importantíssimos na hora que a gente faz o nosso critério pelo custo de absorção. Professor André? Obrigado pela observação, professor. Vamos correndo, que temos pouco tempo hoje, gente. Então, eu peço até compreensão, que é muita coisa para falar para vocês. Custo variável, certo? É um método em que consiste, de custeio, que consiste somente os custos claramente identificados com os produtos devem ser apropriados. Opa! Então, no custeio variável, então eu não vou considerar no custo do produto o aluguel da fábrica, o gerente do salário do gerente de produção, a energia elétrica que não tem relação direta. Exatamente. Você só vai considerar no produto aquilo que tem clareza em relação ao produto. Então, a matéria-prima, a mão de obra diretamente relacionada ao produto, a embalagem. Então, no custeio direto, você tem essa clara relação com o que o produto consome, certo? No processo de seleção e produção no sistema de custeio variável, o fluxo dos componentes de custo de produção são separados em dois grupos, os custos fixos e os custos variáveis, sendo que os custos variáveis tomam a direção dos estoques e os fixos vão diretamente para resultado, ou seja, os custos fixos, eles não são utilizados para valorar os estoques das empresas pelo método do custeio variável. Qual que é a utilidade desse processo? Então, é determinar quais produtos devem ter suas vendas incentivadas, reduzindo ou mesmo excluindo linhas de produção. Então, eu preciso saber, esse produto é rentável? Esse produto está sendo interessante para nós? Esse é um objetivo. Determinar que produtos podem oferecer a rentabilidade quando existirem fatores que restringem a produção. Opa, se eu tenho 3 produtos, só que a minha linha de produção é uma só e eu só posso vender 100 mil unidades. Como é que eu vou mobilizar a minha capacidade para o produto que tem a melhor margem? Identifica o preço mínimo a ser praticado em condições especiais de venda com capacidade ociosa. Opa, o cara me fez uma proposta, certo? Se eu vender ou não, eu vou ter uma série de custos fixos. Até que ponto eu posso aceitar a proposta dele? É outra utilidade dessa metodologia. Decisões de comprar ou fabricar. Será que eu mando alguém fazer para mim ou eu faço em casa mesmo? Determinar o nível mínimo de atividades em que o negócio passa a ser rentável. Quantos produtos eu tenho que vender para não ter prejuízo? Esse método também vai trazer isso para vocês. Definir em uma negociação com o cliente qual será o limite de descontos que será permitido. Essa é outra capacidade que esse método te traz. Então, percebam a importância dos dois métodos. Se no custeio por absorção eu estou preocupado em avaliar corretamente quanto eu tenho em estoque da minha produção, no custeio variável eu estou com decisões gerenciais importantíssimas em cima dele. Então, o ideal é que a empresa utilize realmente os dois métodos. Nesse método, a mão de obra, o material e os gastos gerais passam por um processo de seleção, certo? Sendo que os custos fixos serão tratados diretamente no resultado do período. Já os custos variáveis, esses sim irão compor o estoque. E aí eu só vou tirar do meu estoque no momento em que eu vender. Lembrando aquele outro esquema, eu teria uma divisão entre custos fixos e custos variáveis, certo? E nesse caso, apenas os custos variáveis
vão para produtos em elaboração. Os custos fixos, eles vão direto para o processo de produção. Percebam a diferença. Outra coisa importante nesse método é que as despesas variáveis, elas também são consideradas como parte do processo de avaliação daquilo que chamamos de margem de contribuição, que é um conceito muito utilizado em análise, nesse tipo de análise. Entretanto, há de se considerar que quando a gente está falando de estoque e custo dos produtos vendidos, para o custeio variável, só é considerado aquilo que é variável ou que tem uma relação direta com os produtos. Quais as vantagens? Não esconde o lucro no estoque, ou seja, se eu tenho lucro é porque realmente ele ocorreu, não tem nada no estoque que fica parado. Por conta da separação dos custos fixos e variáveis, fornece facilmente dados necessários para planejamento de lucro e a simulação de resultados. Então eu consigo saber, se eu vender 1.000, quanto eu vou ganhar? Se eu vender 2.000, quanto eu vou ganhar? Como é que isso vai se desenvolver? Então ele tem uma capacidade muito grande de possibilitar a empresa fazer projeções, planejamento de cenários. E é um sistema muito compreensível para quem não é da área financeira. Essa é uma grande vantagem do custeio variável. A desvantagem é que ele não é aceito pela legislação tributária. Se você quiser usar ele, você pode usar apenas para fins internos. Ele fere os princípios fundamentais de contabilidade, então a contabilidade para os sócios também você não pode usar, então ele é usado estritamente para fins gerenciais. E as informações geradas são voltadas especificamente, exatamente, para o público interno. Essa é a desvantagem dele. Agora nós vamos mostrar, né, chegamos aí na parte quase final da nossa aula, uma distinção entre os dois métodos. Vamos lá? Eu tenho uma empresa que apresentou os seguintes dados, certo? Ela produziu 1.000 unidades totalmente acabadas, certo? Ou seja, totalmente produzida, não ficou nada em processo de elaboração. Essas 1.000 unidades consumiram aí custos variáveis na ordem de R$20.000 e custos fixos na ordem de R$12.000. Essas unidades, essa operação trouxe despesas variáveis de R$4.000 e despesas fixas de R$6.000. Professor Magno, vamos tentar lembrar aqui uma despesa variável, por exemplo. Bom, despesa variável é aquela situação de uma despesa que ela varia de acordo com a produção. Por exemplo, deixa agora o professor André me pegou. Comissões de venda, comissões de vendedores, por exemplo, vai ter uma ligação com a venda, de uma certa forma, vou fazer se vou vender, então há uma variação em função de produção e em função da venda. Eu posso ter outros itens que já estão não relacionados ao processo de produção, por exemplo, uma embalagem de venda é uma despesa que não está ligada ao produto, mas há uma variação ao volume de vendas. Então essas são as despesas variáveis. Lembrando que, no caso dos custos de despesas variáveis, nós estamos falando da variação em função da quantidade vendida. Isso é importante falar no custo direto ou variável, que são sinônimos. Não há estoque iniciais nessa empresa, certo? Vendas líquidas. 800 unidades a R$60 cada uma, totalizando aí R$48.000. Então, caso a empresa utilizasse o custeio por absorção, a demonstração de resultados seria da forma descrita a seguir. Eu teria os custos fixos R$12.000, certo? Os custos variáveis de R$20.000, isso me daria um custo de produção de R$32.000. Lembrando que no custo variável, todos os custos são absorvidos pelos produtos. Então, quando eu volto aqui na nossa listagem, eu tenho aqui custo, certo? E custo. Despesa importa para mim no custo por absorção? Não. No custo por absorção, eu só me importo com os custos, sejam eles diretos, indiretos, fixos e variáveis. Então, na minha construção, eu tenho que essa produção, certo? Ela totalizou custos de R$32.000.
Como é que eu vou chegar ao custo do produto vendido, ao custo unitário do produto? Se o custo total da produção foi R$32 mil e eu produzir 1.000 produtos, isso significa que o custo desse produto é R$32, o custo de cada produto produzido, porque nós estamos usando custeio por absorção, ou seja, na hora de formar o custo, eu estou considerando inclusive os custos indiretos, fixos, que são sinônimos nesse caso. Então, como eu vendi 800 unidades, eu vou multiplicar essas 800 unidades pelo meu custo unitário de produção e o custo dos produtos vendidos foi de 25.600. E aí, como se eu produzir 1.000, né? Só lembrando aqui para vocês, 1.000 foi a produção e a venda foi 800, significa que me sobraram 200 unidades em estoque. Como o meu custo unitário foi de 32, isso significa que eu ainda tenho estoque, pelo custo por absorção, 6.400 unidades. E eu teria a seguinte DRE, né? Quem fez contabilidade geral lembra da DRE. Então nós teríamos que a receita dessa operação foi de 48 mil, o custo dos produtos vendidos foi de 25.600, essa empresa teve um lucro bruto de R$ 22.400. Se eu diminuir as despesas fixas e variáveis, eu teria que essa empresa teve um lucro bruto de R$ 12.400. Esse seria o cenário da formação do método de custo pelo custeio por absorção. Lembrando as vantagens, ele possibilita adequada formação de preço, é aceito pela legislação, atende aos princípios fundamentais de contabilidade, de certa forma tem uma adequação para formar os estoques, certo? Se eu for utilizar o custeio variável, certo? Eu teria que o custo de produção do período, ele vai compor apenas os custos variáveis. Lembra que no anterior nós computávamos os 12 mil de custo fixo, certo? Vamos recapitular aqui para vocês não perderem. Opa, olha o custo de produção do período. Eu tenho 20 mil reais de custo variável, mais 12 mil de custo fixo. No custeio direto ou variável, eu não tenho a figura dos 12 mil. Eu só considero como custo de produção e vinculo ao estoque os custos variáveis. O custo unitário de produção vai ser o custo de produção do período dividido pela quantidade produzida. Para o custeio variável, eu tenho que o custo unitário desse produto é 20 mil. O custo dos produtos vendidos vai ser a quantidade vendida vezes o meu custo unitário. Então, nesse caso, meu custo dos produtos vendidos pelo método do custeio variável ou direto é menor? É menor. E o estoque final também acaba sendo menor, porque se o meu custo unitário é menor, aquilo que eu mantenho em estoque também fica avaliado por um preço menor. E aí nós temos uma outra demonstração de resultados, certo? Considerando o custeio variável. Então, temos venda líquida de 48 mil, custo dos produtos vendidos 16 mil. Opa, apareceu despesa aqui? Apareceu despesa. Por quê? A ideia do custeio variável é calcular qual a margem de contribuição da empresa ou do produto, certo? Por que essa informação é importante, alunos? Porque a partir dessa informação eu consigo saber se eu vou cobrir os meus custos fixos ou não. Eu consigo fazer análises de variação de receita, de quantidade vendida, de redução. Então, se as despesas variáveis, elas influenciam na minha margem de contribuição, que é o grande objetivo, que é a grande informação que o custeio direto traz, então eu preciso considerar essas despesas na minha análise. E aí eu separo, ao invés de eu separar, como no custeio por absorção, aqui entre custos
e despesas, que é o que o custeio por absorção faz, ele acaba separando os custos e despesas eu vou separar esse cenário entre variável e fixo. Percebam que o viés dessa análise, que foi a que fizemos anteriormente, da absorção, é completamente diferente do viés do custeio variável barra direto, que é sinônimo. E nesse caso, teríamos uma margem de contribuição de 28 mil, custos fixos de 12 mil e despesas fixas, um lucro de 10 mil. Se compararmos os dois métodos, nós vamos perceber que nesse caso, o lucro líquido pelo custeio por absorção foi maior do que o lucro líquido pelo custeio direto. Por que isso? Porque no custeio direto, certo? Ou variável, que sempre que vocês verem em termos de método é a mesma coisa, eu peguei os custos fixos e deixei um pedaço dele, como eu apropriei a todos os meus produtos e eu não vendi, certo? Todos os produtos, um pedaço desse custo vai estar no meu estoque final. Perceba o seguinte, que pelo custeio por absorção, eu tenho um estoque de 6.400. Pelo custeio direto, eu tenho um estoque de 4.000. Se eu pegar aqui 6.400 menos 4.000, daria aqui essa diferença de 2.400, que é exatamente a mesma diferença entre o lucro líquido de um e de outro. Então percebam que é como se um pedaço do custo fixo ainda estivesse ali no estoque, por isso que acabou não indo para resultados. Os dois métodos, eles têm usos bem definidos, certo? Quando estivermos falando sobre custo por absorção, estaremos falando de legislação, estaremos falando de formação de estoque, estaremos falando dos princípios fundamentais de contabilidade. No custeio por absorção, nós entendemos que o princípio da competência, ou seja, eu só vou mandar para resultado se eu vendi, ele é aceito. Já no custeio variável, não. Nós estamos falando de análise gerencial, ou seja, quantos produtos eu tenho que vender para não ter prejuízo, certo? Quanto eu posso dar de desconto? Qual é o impacto que um incremento de 20% nas minhas vendas teria na rentabilidade da minha empresa? Percebam que são dois métodos importantíssimos. Vocês precisam conhecer os dois métodos enquanto técnico em finanças e usá-los da melhor maneira possível. Nessa aula, nós chegamos, vamos dizer, num ponto mais prático da nossa disciplina, porque precisamos construir, na primeira aula, conceito de custo, sistema de custo, origem da contabilidade de custo. Na segunda aula, falamos mais sobre as terminologias, o que é custo, o que é custo variável, o que é custo fixo. Percebam a importância de vocês conseguirem ver essa diferença. Na terceira aula, falamos, o que compõe um custo? É mão de obra, é matéria-prima, é o aluguel da fábrica, é energia elétrica, a hora não trabalhada também entra, em alguns casos, construímos isso. E hoje nós pegamos esses componentes e botamos dentro dos principais métodos, dos dois principais métodos de custos utilizados pelas empresas, certo? E demonstramos para vocês a diferença entre os dois métodos. Conclusão, do ponto de vista decisorial, verifica-se que o custeio variável tem condições de propiciar muito mais rapidamente informações vitais à empresa.
também o resultado medido dentro do seu critério mais informativo à administração, mediante a utilização de ajustes contábeis. Isso é importante, como ele não é aceito pela legislação, eu preciso fazer uma série de ajustes para poder usar o custeio variável. A empresa pode adequar essa modalidade gerencial às exigências legais. Então, o que a gente quer trazer para vocês é que, como profissionais da área financeira, vocês precisam conseguir usar os dois métodos, certo? Respeitando a legislação, mas fazendo os ajustes necessários para que vocês possam utilizar também o custeio variável. Na próxima aula, a gente vai corrigir alguns exercícios sobre isso, nós vamos avaliar um pouco de como usa, certo? Esse custeio direto, principalmente, para tomar decisão. Então, nessa aula era para vocês conhecerem esses dois métodos, o objetivo, e na próxima aula nós vamos usar um pouco mais qual a importância de dividir o fixo do variável, que informação eu tenho. Ok, alunos? Então, professor Magno, vamos encerrando aqui a primeira parte da nossa disciplina. Pedir, né, a pessoal, participação. Interagir. Viu, pessoal? Né? Tentem aí resolver o exercício que a gente deixou preparado para vocês. Na volta a gente vai fazer as correções, tirar as dúvidas, fazer os esclarecimentos necessários. A gente sempre tenta frisar aqui, eu vou falar mais uma vez, mandem suas dúvidas, não deixa nós, se não quer interromper a aula, vou deixar para a segunda parte, anotem, não esqueçam de tirar suas dúvidas, para que a gente possa responder e vocês aprender, né, de forma mais clara. A gente aguarda vocês aí nesse intervalo, vocês façam os exercícios, na volta a gente corrige e já toma aqui à disposição. Mandem o WhatsApp, por favor, produção, botar o número aí para os alunos, que a gente quer ver a participação de vocês. Então, até breve, né? Vamos ter nossos 20 minutos aí de pausa para trabalho, bom exercício e até mais. Boa noite, alunos. Voltamos com mudança de professor. Boa noite, professor Ismael. Tudo bom? Boa noite, professor André. Boa noite, alunos. Boa noite, tutores. Infelizmente, o professor Magno teve que se ausentar por motivo de saúde. E aí a gente vai ficar aqui esses 30 minutos com vocês para ajudar o professor André. Então, mande suas perguntas, suas sugestões. Eu estou aqui para ajudá-los. O professor Ismael foi pego de surpresa, mas ele vai resolver as questões, professor? Professor, eu acho meio difícil, realmente. O senhor me pegou de surpresa, mas vamos lá, professor. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Vamos lá, alunos. Então, vamos resolver o difícil. A gente tem recebido um pouco de ansiedade em relação aos exercícios. A gente entende, é uma disciplina complicada. É só falar nesse início de aula que há uma compreensão da nossa parte, né, e em relação à complexidade e à dificuldade, e o apoio que pudermos dar nesse processo a gente vai dar. E o que é importante é que vocês foquem, né, tenham uma percepção muito clara do que é importante aprender. A atividade de hoje ela é uma atividade mais prática do que fizemos em algumas das aulas atrás, até porque o conteúdo da aula de hoje possibilita isso. Pode ter gerado algumas dúvidas, mas o objetivo é que vocês tenham repassado os cálculos e que a gente possa esclarecer nesse momento. A primeira atividade, certo? Ela coloca a seguinte questão. Com base nos dados a seguir, apure o lucro da empresa Y pelo método de custeio por absorção e pelo método de custeio direto e variável, que é um outro método. E aí o problema nos fornece o que a gente precisa. Nesse período foram fabricadas 2.500 unidades totalmente acabadas. E eu tinha um custo variável, um custo direto unitário, se quisermos falar, de R$ 45 por produto. Essa produção consumiu
R$25.000 em custos fixos. Então, lembrando, custos variáveis, aqui pode ser a matéria-prima, que pode ser a mão de obra, certo? Custos fixos, aqui são os custos indiretos, o aluguel da fábrica, a energia e etc. As despesas variáveis giraram em torno de R$ 4,50 por produto, então digamos que nós temos itens aí de despesa que estão totalmente relacionados à produção, e as despesas fixas, que não tem variação nenhuma com o volume de produção, R$ 6.000. Dentro desse cenário, foram produzidas 2.500 unidades, mas vendidas 2.000 unidades e o preço de venda foi R$ 90. Então esse cenário apresentado, ele dá para nós a condição de poder calcular qual foi o resultado da organização pelos dois métodos, certo? Então, como é que eu chegaria na receita líquida de vendas? Ora, se foram 2.000 unidades a R$ 90, a multiplicação disso vai dar um valor de receita de vendas de R$ 180 mil. Esse é o primeiro cenário que precisamos construir. Depois disso, nós precisamos chegar aos custos variáveis. Quanto que é o custo variável? R$ 45,00 a unidade, certo? Se nós estamos falando do custo pelo método de absorção, nós vamos chegar ao custo direto de R$ 45,00, certo? E como a gente está falando de custo de produtos vendidos, nós vamos multiplicar por 2.000 unidades, que são os produtos vendidos. Perdão esse loop aqui. Então eu teria aqui R$ 45,00 por 2.000, eu teria que o meu custo variável é R$ 90 mil. Como chegamos? Vou ver, acho que ela inverteu os quadros aqui, mas perdão, alunos. É isso aqui. Aqui está custo por absorção e seria custeio variável ou direto pela estrutura do relatório, certo? Então nós vamos, acaba sendo a mesma coisa. Então esse aqui não é o custeio por absorção, esse é um custeio variável ou direto. Me façam esse perdão aí. A receita continua o mesmo, aqui eu continuo tendo R$ 90 mil. Como é que eu diferencio, aluno? Só para poder mostrar. Percebam que essa estrutura de DRE, ela é DRE pelo custo direto variável. Só estava errado aqui em cima. Acabou que eu olhei lá. Nessa receita, no custo variável, percebam que eu tenho que achar, o principal item é achar a margem de contribuição. E aí eu acabo também tirando as despesas variáveis nesse processo. Quando eu olho aqui no problema, eu vou dizer, quanto eu tenho de despesa variável? R$ 4,50 por unidade vendida. Então eu vendi 2.000 unidades, logo as despesas variáveis serão equivalente a R$ 9 mil. Quando eu faço essa subtração, eu chego que esse produto contribuiu em R$ 81 mil para a cobertura dos custos fixos. É isso que esse problema está dizendo, que a análise desse produto demonstra que ele contribui para o pagamento das despesas fixas em R$ 81 mil. Agora nós vamos avaliar os custos e despesas fixas do problema. Quando eu olho para cá, eu vou perceber, opa, eu tenho 25 mil de custos fixos, mais 6 mil de despesas fixas, certo? Isso vai me trazer um total de custos e despesas fixas na ordem de R$ 31 mil, gerando um lucro operacional de R$ 50 mil. Mas eu ainda quero saber quanto que foi o meu estoque final. Lembram que durante a aula nós falamos
que o estoque final, pelo custeio variável, ele só vai considerar os custos variáveis diretos. Então, o custo desse produto, para lembrar vocês, o custo variável é de R$ 45. Esse é o custo direto e variável que tem relação direta com a produção. Se eu produzir 2.500 unidades e eu vendi 2.000, significa que eu continuo com 5.000 produtos no estoque. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter ali o estoque na ordem de R$ 22.500. Então percebam que esse DRE, certo? Ele está dando respostas para um lucro de R$ 50.000 pelo custeio direto ou variável e me traz um estoque de 22.500, ok? Agora vamos para o mesmo cálculo considerando o custo DRE pelo custeio por absorção. Então nós temos aqui as mesmas variáveis do problema, ok? E vamos calcular pelo outro método. A receita não se altera, continua os mesmos 180 mil. A diferença aqui, clara, é que nós teremos que calcular qual é o custo unitário total, considerando tanto os custos variáveis quanto os custos fixos. Eu tive R$ 25.000 de custos fixos. Então, se eu pegar que cada produto produzido entre esses R$ 2.500 precisa absorver esse custo fixo, basta eu pegar 25.000 dividido por 2.500 unidades produzidas. Então, custos fixos totais dividido pela quantidade produzida. Isso vai dar que cada produto absorve R$10, vou botar aqui em dólares, por unidade. Se os meus custos indiretos estão na ordem de R$ 45, então 10 mais 45 vai me dar um custo total unitário de R$ 55. Esse seria, pelo custeio por absorção, o custo unitário da produção dessa empresa. Quanto que é o custo dos produtos vendidos? Ora, se o custo unitário é 55 e eu vendi 2.000, basta eu pegar 55 multiplicado por 2.000, isso vai me dar um custo de produtos vendidos na ordem de R$ 110.000. Percebam que o lucro bruto nesse processo é diferente da margem de contribuição do exemplo anterior. Agora, basta eu pegar, certo? As despesas fixas, e aqui vamos ter que acrescentar, e variáveis, certo? Se eu somar as despesas fixas e variáveis, eu vou ter R$ 6.000 de despesas fixas e R$ 9.000 de despesas variáveis. Por quê? Porque todas as despesas precisam estar lançadas no DRE. E aí eu peço perdão mais uma vez, acabou faltando aqui as despesas variáveis. E aí eu vou ter quanto de despesas? R$ 15.000. Certo? O que me garantirá um lucro líquido pelo custeio por absorção na ordem de R$ 55.000. Como é que eu vou chegar no estoque final? Basta eu pegar o custo unitário de produção e multiplicar pelo saldo remanescente. Lembrando, se eu produzir 2.500 unidades e vendi 2.000, me sobram 500 unidades. 500 multiplicado por 55 vai me dar um estoque final de R$ 27.500.
Pelo custeio variável, o meu lucro foi 50 e o meu estoque final foi 22.500. Pelo custeio por absorção, o meu lucro foi 55 e o estoque final 27. Há uma diferença de R$5.000. O que é essa diferença? É a parcela dos custos fixos que se mantém dentro do estoque. Então, se eu pegar, por exemplo, R$10, que é quanto cada produto absorveu dos custos variáveis, e multiplicar pela quantidade de estoque, eu vou ter exatamente essa diferença, que consiste nos R$5.000. Percebam a diferença entre os dois métodos. Ok, alunos? Como a gente não está com um tempo muito grande, nós vamos caminhando. Determinada indústria apresentou em um período em que não haviam estoques iniciais, isso é importante, porque se houvesse, haveria necessidade de um outro tratamento, que não é o foco da aula de hoje. Haveriam os seguintes custos de produção para um único produto. No último ano, 25.000 unidades desse produto foram iniciadas e concluídas e 22.000 foram vendidas. Considerando as informações anteriormente apresentadas, assinale a opção que apresenta o valor da diferença entre o custo do produto vendido pelo custeio por absorção e o custo do produto vendido pelo custeio direto ou variável. Então, o que essa questão está pedindo? Essa questão está pedindo que nós identificamos qual é o custo de produtos vendidos pelos dois métodos. Daí a gente tem que lembrar da aula. No custeio por absorção, eu tenho que pegar os custos diretos e os custos indiretos e fazer com que eles sejam absorvidos em toda a produção. E no custeio variável, eu só vou tratar dos custos diretos para formar um determinado custo de produção. Então, se nós considerarmos, certo, o custeio direto, inicialmente, para termos essa clareza, nós vamos dizer o seguinte: quais são os custos diretos ou variáveis? Opa, está aqui. 9 mais 10 mais 5, o que vai me dar um custo direto de R$24. Se eu pegar e multiplicar os R$24 pelo valor do custo, pela quantidade de produtos vendidos, eu teria 24 vezes 22.000. O que me daria, se eu não me engano aqui na conta, R$528.000. Confirma? Os alunos confirmam, professor? Eu estou aqui com o número na cabeça. Confirma, isso mesmo. Rapaz, esse pessoal está bem demais. Parabéns, alunos. Tá, mas e aí, como é que a gente vai chegar na diferença entre os dois valores de custo de produtos vendidos? Eu preciso identificar o custo dos produtos vendidos pelo custeio por absorção, porque esse aqui, eu vou chamar ele aqui de CD/V, que é custo direto ou variável. Pelo custo de absorção, eu tenho que considerar tanto os 24 dos que já estão identificados como custo direto, como também o rateio dos custos indiretos de produção. Como é que eu vou chegar nesse rateio, alunos? Basta eu pegar os 150.000 dos custos indiretos, ok? E dividir, vou tirar o 24 aqui para sobrar espaço, e dividir pelas 25.000 unidades produzidas. O que vai me dar uma absorção de custo indireto para cada produto de R$6 por unidade. Então, se eu for pegar e somar esses R$6 com os 24 que nós já identificamos como custo direto, nós vamos dizer que o valor unitário desse produto
é de R$30, vou botar aqui só o cifrão, por unidade. Se o custo unitário desse produto é de R$30, basta eu multiplicar 30 pela quantidade vendida, porque nós estamos atrás do custo dos produtos vendidos. Multiplicando R$30 por 22 mil unidades, isso vai totalizar R$660 mil. 660 menos 528, nós vamos chegar na resposta da nossa questão, que é 132 mil reais. Só recapitulando que esse valor eu vou chegar da redução de 660 para 528. Qual é a letra? Passei aí, professor Ismael, só a letra que eu não estou com... É a letra B. Ok? Resposta dessa questão está na letra B. Aí nós temos duas questões teóricas. E aí, para a gente formatar uma resposta, né, a gente poderia falar sobre essas diferenças de várias durante um bom tempo, mas aí eu formulei uma resposta. Depois eu passo para o professor Ismael, no finalzinho aqui da aula, e a gente digita essa resposta aí no ambiente, para o pessoal ter uma resposta, professor. Então eu vou ler e fazer alguns comentários, né? A gente já está nos finalmente. A principal diferença entre os métodos de custeio está relacionada ao tratamento dos custos indiretos. No custeio por absorção, os custos indiretos são rateados aos produtos de acordo com determinados critérios. Isto faz com que estes custos sejam absorvidos por todos os produtos, independente de os mesmos serem vendidos ou não. Já no custeio direto, ou variável, como queiram chamar, os custos variáveis não compõem o estoque, sendo estes levados a resultado no momento em que a venda ocorrer. Os custos fixos, na verdade. Independente dos produtos que deram origem aos mesmos. Então, os custos fixos, eles não tramitam por estoque, eles vão direto para resultado. Essa é a grande diferença entre os dois métodos. Certo? A gente vai botar essa resposta para vocês agora no ambiente de interação. A questão 4 pergunta quais são as principais aplicações para o custeio variável ou direto. E aí vamos seguir a ordem do material de vocês e fazer alguns comentários. Determinar quais produtos devem ter suas vendas incentivadas, reduzidas ou mesmo ser excluídas da produção. Será que esse produto é rentável? Esse é um dos objetivos do custeio variável, te dar essa resposta. Determinar que produtos podem oferecer melhor rentabilidade quando existem fatores que restringem a produção. Opa, eu tenho aqui uma capacidade de produzir 60 mil itens de determinado produto, eu tenho 3. Qual que eu vou produzir mais? Qual que vai me trazer a melhor rentabilidade? Então é um uso importantíssimo desse método. Indicar o preço mínimo a ser praticado em condições especiais, tal como venda de capacidade ociosa. Então, opa, eu estou aqui com a minha capacidade ociosa, alguém me fez uma proposta de comprar para que eu possa produzir determinada quantidade. Será que compensa? Até que nível de preço eu posso cobrar que eu vou ter uma rentabilidade em cima disso? É outra razão. Decidir em comprar e fabricar, determinar o nível mínimo de atividades em que o negócio pode ser rentável e definir uma negociação com o cliente e qual é o limite de desconto que se terá. Certo? Então, esses são os usos. Só exemplificando mais uma vez em relação à questão da absorção dos custos indiretos, que vocês viram que a gente trabalhou só exercícios, até para simplificar a vida de vocês. O que a gente quer nesse momento é dar uma noção que tinha apenas um produto. Como só tinha um produto, então eu fazia um rateio geral dos custos indiretos, dividia pela quantidade produzida e alocava a todos os produtos.
Caso eu trabalhe o custeio de diversos produtos de uma mesma produção, aí eu tenho que ter aqueles critérios, igual a gente mostrou durante a aula, que eu acabei usando um critério de homem-hora usado em cada produto. Então essa foi a nossa quarta aula, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a importância dessa matéria, em que nível chega. É uma pena que nós temos pouco tempo para conduzir esse processo, é uma matéria complexa, a gente compreende muitas vezes a dificuldade de vocês, mas é um momento que vocês precisam também sentar um pouquinho a mais e avaliar aquele material e mandar aí as dúvidas para os tutores à distância e resolver esse material. E é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês. Professor Ismael, obrigado por estar comigo aí nesse finalzinho da nossa quarta aula, certo? E mande aí sua mensagem. Obrigado, professor. Estive aqui de última hora, mas queria deixar que nós vamos criar aqui no fórum de dúvidas da tutoria. Vamos deixar aqui as respostas para vocês dessas últimas duas questões e tenham um bom final de semana. Bom final de semana a todos.